mas eu queria conversar com vocês na noite de hoje. É Lucas capítulo 19, diz assim: entrando em Jericó, vou ler com vocês aqui, ó. Entrando em Jericó, atravessava Jesus e eis que um homem chamado, vá lendo aí para mim. Pronto, daqui. Vamos começar de novo, né, gente? Vamos lá. Volta lá primeiro. E entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, versículo 2. E eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, ele era baixinho. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Tem umas versões, Vitor, que fala figueira brava, mas vamos nessa aqui. A fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, repete bem forte, diga: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua... Olha só, versículo 6. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Pode passar até o 10. Todos os que viram isto murmuravam. As pessoas que estavam com Jesus estavam murmurando, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Quem é que teria essa coragem aqui, hein, gente, de fazer isso aqui que o Zaqueu fez, hein? E em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes? Quantas vezes? 4 vezes mais. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o... Fecha teus olhos rapidinho. Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra e nos abençoa nessa noite no nome de Jesus. Amém. Essa passagem do Zaqueu é muito conhecida. A palavra de Deus fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ficava transitando entre cidades. Ele andava muito. Por isso que acredita-se que Jesus ele era muito esguio, porque naquela época as pessoas não se locomoviam que nem a gente se locomove hoje. Então as pessoas andavam demais. Jesus ficava entre a região da Judéia e a região da Galileia. E às vezes ia a Samaria quando ele precisava realmente buscar alguém. Então o ministério de Jesus durante cerca de 3 anos a 3 anos e meio, ele caminhou bastante. A palavra de Deus fala que um dia ele resolveu uma cidade chamada Jericó. Quando ele estava chegando nessa cidade, a palavra de Deus fala que a fama de Jesus já o precedia. A fama de Jesus Cristo já chegava antes dele nos lugares. Eu acho interessante, eu já falei para vocês isso umas vezes, eu vou falar novamente. Que Jesus Cristo, ele tem plenas condições e plenos poderes e pleno controle de tudo que acontece na tua vida. Você consegue crer nisso? Inclusive do que acontecia naquela época. Só que tinha algo que naquele momento ele não estava tendo controle, porque não era de interesse dele ter controle. Um dia vai ser. Tanto que a Bíblia fala que um dia toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo o joelho se dobrará diante dele. Mas naquele momento não. Você sabe o que era que Jesus Cristo não conseguia ter controle? Ele não tinha controle da fama. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo operava um milagre, ele chegava para as pessoas e dizia assim, não fala para ninguém não. Só que o que as pessoas faziam? Falavam. Então a fama de Jesus foi se alastrando. A própria palavra de Deus fala que a fama de Jesus foi se alastrando. Quando Jesus Cristo foi chegando até essa cidade chamada Jericó, ele já foi chegando até essa cidade pessoas que iam até Jesus com demandas diversas, que nem a gente vem hoje para a igreja. Aqui dentro dessa igreja hoje, tem pessoas que vieram aqui com o coração agradecido porque Jesus Cristo operou um milagre. Inclusive eu tenho um testemunho hoje no final do culto que a pessoa já falou comigo. Vou contar um testemunho de bênção e de milagre. Tem pessoas que vêm para cá com o coração amargurado porque está cheio de mágoa. Tem pessoas que vêm para cá com anseios diversos para Deus responder às suas orações na área financeira, na área da saúde. Pessoas que precisam do trabalhar de Deus, no agir de Deus dentro da sua família.
Então, todo mundo aqui tem a sua demanda específica e singular. E naquela época não era diferente. A palavra de Deus fala que quando Jesus Cristo foi se aproximando da cidade de Jericó, haviam 2 cegos. Olha só, o livro de Lucas fala que tinha um cego, mas o livro do meu xará Mateus fala que eram 2. Por quê? Porque o Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Algumas pessoas pensam que o Lucas foi discípulo direto de Jesus. Ele não foi. O Mateus foi. O Lucas escreveu de uma pessoa que ficava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem já ouviu essa passagem? O Mateus fala que eram 2. Por quê? Porque o Mateus estava lá. Ele foi mais, como é que eu posso falar? Ele foi mais específico. Ele fala que tinham 2 cegos e os 2 cegos gritavam no plural: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Lá no livro de Mateus você vai ver a diferença. Ele diz: pastor, mas a Bíblia se contradiz. Não. O Lucas ele foi específico com relação à pessoa e o Mateus ele foi mais detalhista. Só isso. E a palavra de Deus fala que quando Jesus Cristo estava se aproximando da cidade, tinham esses 2 cegos lá. Então, antes de Jesus Cristo entrar na cidade de Jericó, ele já parou para operar um milagre. E a multidão estava vendo. A multidão estava seguindo Jesus, muitos deles estavam recebendo o poder de Deus, muitos deles estavam experimentando algo inédito naquela época. Era inédito. Você sabe o que era inédito? Expulsar espírito maligno. Quem inaugurou isso foi Jesus, gente. Você não vê espírito maligno sendo expulso no Velho Testamento. Jesus Cristo chegou e inaugurou isso. A prova disso é que os fariseus, quando viram Jesus Cristo expulsando um demônio, eles disseram: olha, esse homem é o Beelzebu. O que é o Beelzebu? Beelzebu significa senhor das moscas. Eles disseram: olha, ele está expulsando demônios porque ele era o maioral dos demônios. E Jesus Cristo deu uma lição. Ele disse: não, o inferno é muito organizado. Ele falou: a casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então as pessoas começaram a estranhar, e Jesus Cristo foi inaugurando muita coisa, inclusive operar milagres. Quando Jesus Cristo conseguiu entrar dentro da cidade, tinha um rapaz lá dentro da cidade que também já estava sabendo da fama de Jesus. Eu imagino com meus botões, que ele já estava curioso para conhecer Jesus, e sabendo do milagre que Jesus Cristo operou na porta da cidade, ele correu e disse assim: agora é que eu quero conhecer mesmo. Afinal de contas, os 2 cegos que estavam lá eram cegos já de muito tempo. O Lucas ele é mais específico, falando a relação ao Bartimeu, que na verdade não era o nome dele, significa o filho do Timeu. Ele já era cego de anos, então todo mundo na cidade de Jericó conhecia o Bartimeu, inclusive o Zaqueu. Quando Jesus Cristo curou o Bartimeu, e acredito que o outro cego também, que estava com ele, o Zaqueu disse: opa, aquele cego que foi curado lá, que vivia pedindo ajuda, vivia pedindo caridade, vivia pedindo esmola, ele recebeu a transformação na vida dele. Eu quero conhecer esse homem. Gente, imagina, você está em São Luís, e de repente você sabe aí pelos blogs de todo mundo, pelos Instagram da vida, pelos grupos de WhatsApp, que tem um homem barbudo passando em São Luís que anda ressuscitando defunto. Você não vai querer saber quem é? Nem por curiosidade? Jesus Cristo ressuscitava mortos. Jesus Cristo, como aconteceu na porta da cidade de Jericó, ele fazia o cego ver, fazia o surdo ouvir, como diz o outro. Ele fazia o surdo ver e o cego, fazia o surdo ver, fazia o coxo andar. Jesus Cristo transformou água em vinho. Jesus Cristo multiplicou pães e peixes e alimentou muita gente. Então o Zaqueu ficou curioso. Eu imagino que qualquer um de nós aqui no lugar do Zaqueu ia ficar curioso da mesma forma. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo estava passando por um determinado caminho, ele teve uma estratégia. Ele disse: olha, as pessoas que estão aqui, elas não gostam muito de mim. E eu sou baixinho, e ele já está vindo, cercado de muita gente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou subir em cima dessa figueira brava. Eu trouxe aí, Vitor. Eu coloquei a foto da figueira brava, que essa figueira ela existe até hoje, na cidade de Jericó. Ô Alan, me ajuda aí. Obrigado. Essa figueira, gente, ela existe até hoje na cidade de Jericó. Quando você for a Jerusalém, você vai enxergar essa figueira. Ninguém vai não, gente. Vou falar de novo para você tomar posse. Você bota a mão na sua cabeça assim: eu tomo posse do nome de Jesus. Vamos fazer um teste? Para você ficar esperto na noite de hoje. Jesus Cristo vai abençoar a tua casa. Está fraco demais. Eu tomo posse do nome de Jesus. Jesus Cristo vai abençoar a tua família. Tomo posse em nome de Jesus. Jesus Cristo vai entrar dentro do teu lar e vai operar o milagre que você necessita.
Aquela pessoa que está te devendo vai te pagar esse mês no nome de Jesus. Gente, agora vocês estão espertos, né? Meu Deus do céu, tem muita gente devendo vocês, hein, irmãos? Quando você for a Jerusalém, você vai ver lá na cidade de Jericó essa figueira brava. Ela está lá até hoje. A Bíblia fala que o Zaqueu subiu nessa figueira só para ver Jesus. O que eu acho interessante, tem um versículo que eu não passei para ti, Vitor, mas procura para mim, por gentileza, que Jesus Cristo disse assim, ó: aquele que vem a mim, de modo algum eu lanço. Esse versículo se cumpriu nesse dia. A Bíblia fala que Jesus Cristo estava caminhando e as pessoas o cercando, e eu imagino que muita gente pedindo seus favores a Jesus, e de repente Jesus Cristo parou e olhou para cima. E enxergou uma pessoa que estava indo em direção a ele só para conhecê-lo. Você sabe, os passos que você dá em direção à casa de Deus, eles não são em vão. Você crê nisso? Essa campanha que você faz das 7 quintas-feiras, ela não é em vão. A oração que você faz dentro do teu quarto, escondido às vezes até do teu marido, essa oração não é em vão. A dificuldade que você está passando e está apresentando diante do Deus que você serve, essa dificuldade ela não é em vão. A tua oração para o Deus que você serve, ela não é em vão. A Bíblia fala que o Senhor, Ele colhe as nossas lágrimas no odre dele. O odre é uma espécie de recipiente feita com pele de carneiro. Então todas as orações que você faz ao teu Deus, elas são levadas até o céu. Você crê nisso? Então todas as vezes que você for até Jesus, Ele está de braços abertos esperando o teu abraço. Você consegue entender isso? Olha só esse versículo, eu amo esse versículo. Vamos ler, gente, 1, 2, 3. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum eu lanço. Então todas as vezes que você for até Jesus, Ele nunca vai dispensar a tua ida até Ele. Amém? O Zaqueu foi até Jesus, e ele queria conhecer. E a Bíblia fala que Jesus Cristo parou e olhou para cima. E naquele momento, Jesus Cristo já começou a quebrar o protocolo. Por quê? Porque o Zaqueu, o nome Zaqueu tinha um significado que não condizia com as práticas dele. O nome Zaqueu significa justo. Eu até trouxe, Vitor, o nome Zaqueu. Significado do nome, significa puro, inocente. O que tem pureza tem origem do hebraico Zakai, cujo nome é formado a partir de elemento Zak, que literalmente significa puro e inocente. Só que o Zaqueu não era inocente nem era puro. Jesus Cristo parou, olhou para cima e de cara ele já começou a operar a transformação na vida do Zaqueu. Você consegue entender isso? Ele olhou para o Zaqueu e disse assim: puro. Ele olhou para o Zaqueu e disse assim: ô, honesto. Você imagina, gente, primeiro Jesus Cristo parando a caminhada dele, falando com uma pessoa que na concepção de todo mundo que cercava Jesus não merecia a atenção de Jesus, e chamar essa pessoa de honesto na frente de todo mundo? Jesus Cristo começou a quebrar o protocolo daí. Ele olhou e disse assim: ô honesto. É como se ele estivesse dizendo: eu estou operando a transformação na tua vida a partir de agora. A segunda coisa que Jesus Cristo fez para operar o protocolo, ele se convidou para entrar na casa do Zaqueu. Você não vê na Bíblia, normalmente, Jesus Cristo se convidando para entrar em lugar nenhum. Pelo contrário, ele fala que a prática dele é diferente. Ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, que eu entro lá e ceio com ele. Com o Zaqueu foi diferente, ele quebrou o protocolo. Fazer uma pergunta para você nessa noite de quinta-feira. Quem aqui está com a necessidade, que é necessário que Jesus Cristo venha quebrar o protocolo para te abençoar? E dá um glória a Deus. Ele quebra. Tiveram umas 4 pessoas que fizeram assim, ó. Vou falar de novo. Jesus Cristo, se for necessário, Ele quebra o protocolo para te abençoar. Quebra mesmo. Ele quebrou o protocolo. Ele disse assim: Zaqueu, hoje me é conveniente parar e cear na tua casa, repousar na tua casa. A Bíblia fala que mais que depressa o Zaqueu desceu da figueira e foi para a casa dele, e Jesus foi junto, e os discípulos foram juntos, e a multidão também ficou olhando. Gente, vamos lá, naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha streaming, não tinha TV a cabo, não tinha rádio, não tinha
notebook, não tinha nada. Então, o que acontecia de diferente na cidade, todo mundo ia atrás de ver. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo parou na casa do Zaqueu, o que ele fez? Nada. Ele ficou calado. Ele disse assim: Zaqueu, convém que hoje eu venha repousar na tua casa. E por enquanto era só. A palavra de Deus fala que o jantar estava rolando, e as pessoas que estavam lá vendo o Zaqueu, vendo aquela situação, começavam a falar, murmurando e falando nos cochichos: olha, ele não sabe que está ceando, que está jantando com uma pessoa que é pecadora. Ele não sabe que está dentro da casa de uma pessoa que não merece que ele entre. E Jesus Cristo sabia de tudo aquilo que a palavra de Deus fala no Salmo 138 a 139, agora eu não sei, que eles são dos nossos pensamentos. Você pode estar até achando na noite de hoje que você não merece o amor de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, você realmente não merece, igual a mim. Mas Jesus Cristo, se precisar, ele vai dentro da tua casa, no lugar que você está, só para te resgatar. O sangue de Jesus tem poder. Se Jesus Cristo precisar, ele vai no lugar onde você está, só para te resgatar. Sabe aquele teu familiar que está dando trabalho? Se for preciso, Jesus Cristo vai resgatar ele onde quer que ele esteja. Você crê nisso? Crê ou não crê? Jesus Cristo estava lá jantando com o Zaqueu. Estava lá repousando e as pessoas falando mal, falando mal. De repente, o Zaqueu não foi Jesus. Entenda a dinâmica do que aconteceu. O Zaqueu disse assim: Senhor, como foi que nós lemos aqui? Versículo 8. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar metade do que eu tenho aos pobres. Eu imagino vamos fingir que a gente é a multidão que estava julgando Zaqueu? Eu vou falar que você vai soltar um ó bem alto. Senhor, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Não, está fraco. Imagina que você era um pobre que ia receber metade da riqueza do Zaqueu. O Zaqueu se levantou: Senhor, quero dar uma palavra. Sabe aquela riqueza toda que eu tenho? Eu vou dar metade aos pobres. Gente, Jesus Cristo fez o quê? Nada. Não falou nada. Só que o Zaqueu continuou. Eu imagino assim, gente, a palavra de Deus tem um versículo que diz assim, que o amor de Deus, ele nos constrange. Não foi necessário Jesus Cristo obrigar o Zaqueu a fazer nada. Eu acho que ele estava tão constrangido com o amor de Deus que ele começou a brotar de dentro dele o desejo de mudança. Vamos lá, vamos recapitular. Um homem que era tão amarrado, um homem que era tão abraçado e era tão apaixonado pelo dinheiro, que a Bíblia não condena a prosperidade financeira, o que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. Isso a Bíblia condena, o amor, porque o amor você tem que ter a Cristo. Amém? O amor você tem que ter a Cristo. O homem que amava e fazia coisas que não eram corretas para ter sempre mais, ter sempre mais, ter sempre mais, ele partir sem nenhuma solicitação, ele partir do coração dele, de repartir metade do que ele tem para dar aos pobres, a pessoas que ele nem conhecia, só pode ser o amor de Cristo brotando de dentro dele. Amém, irmão? Você crê nisso? Só pode ser o amor de Cristo transformando. A Bíblia fala que o Zaqueu continuou. O que o Zaqueu falou? Senhor, versículo 8 ainda. Se em alguma coisa tenho defraudado ou eu tenho roubado alguém, restituo. Agora você vai ser do grupo que foi restituído. Se alguma coisa eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Você imagina, gente, o que estava acontecendo ali? Jesus Cristo começou uma transformação lá na figueira. E o amor dele foi se estendendo e entrando dentro do Zaqueu. E o Zaqueu foi mudando sozinho. Você não vê a gente aqui na igreja, como é que eu posso falar? Imputando determinadas situações aos irmãos. Eu tenho muito cuidado, o pastor Paulo também tem muito cuidado, os outros pastores também têm muito cuidado. Porque a gente crê que quem opera o milagre e a transformação é o Espírito Santo. Você consegue entender isso? Eu sou adepto da seguinte tese.
que todo mundo tem o seu tempo de conversão. Tem pessoas que têm a conversão instantânea. Tem pessoas que demoram um tempo a se converter. Você consegue entender isso? Vou dar alguns exemplos a vocês. O apóstolo Paulo, ao que tudo indica, a conversão dele foi instantânea. A Bíblia fala que ele estava a caminho de Damasco, capital da Síria, com papéis. O Paulo era muito inteligente, irmãos. Ele estava com papéis que davam legalidade civil a ele, judicial, para caçar cristãos. E no caminho de Damasco, a Bíblia fala que apareceu uma luz para ele e ele caiu no chão. A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, fala que ele caiu no chão. Acredita-se que ele caiu do cavalo porque ele era uma autoridade. E estava fazendo uma viagem muito longa. Mas a Bíblia fala que ele caiu do chão. Quando ele caiu do chão, ele viu uma luz e ele ficou cego. Quando ele ficou cego, ele ouviu uma voz dessa luz que diz assim: Paulo, era Saulo, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perguntou: quem é você? Ele disse assim: eu sou o Cristo a quem tu me persegues. E a Bíblia fala que ele entrou, levaram ele para dentro da cidade de Damasco. E depois de uns dias foi um profeta chamado Ananias, que não era o mesmo Ananias da Safira, era outro Ananias. E foi lá e fez oração pelo apóstolo Paulo, que ainda era chamado de Saulo. E caíram dos olhos dele como se fossem duas escamas. E ali ele se converteu. Mas muitos dos discípulos de Jesus só se converteram depois de que Jesus Cristo ressuscitou. Todo mundo tem o seu tempo de conversão, irmãos. Não adianta a gente ficar pressionando as pessoas, não. Às vezes a gente está tão ansioso para que um parente da gente se converta, que a gente quer que ele se converta no mesmo tempo que a gente se converteu. Não é assim. Não é assim. Olha, gente, o Pedro andou sobre as águas. O Pedro viu Jesus Cristo operar milagres como a multiplicação. A palavra de Deus fala que o Pedro só foi se converter depois. Só foi se converter depois. O Pedro negou Jesus 3 vezes na noite só. Olha, eu sempre gosto de contar um testemunho de ele já morreu, um irmãozinho chamado Osmundo, que era da outra igreja quadrangular. Ele era muito viciado no álcool, né? Ele tem um vício muito sério, muito sério, muito sério. E a esposa dele, a senhorinha, ela sempre ia para a igreja, era um casal de senhores. E um dia ele entrou num culto. E ela estava na frente, assim, o pastor estava fazendo um culto. E ela estava na frente, assim, e ela viu quando ele entrou lá atrás. Ela percebeu de algum modo. Ele entrou morto de bêbado. Sentou lá atrás. E no final do culto, o pastor fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quem quer entregar sua vida a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Adivinha quem levantou a mão e disse um eu bem alto? O bebum. O irmão Osmundo. Eu quero aceitar Jesus. Quero aceitar Jesus. Aí ele aceitou Jesus. Ela ficou morrendo de vergonha na frente. E foi para casa. E ela contava que nem ela acreditava. No culto seguinte, banhadinho, arrumadinho, amostradinho. Adivinha quem estava na igreja? Irmão Osmundo. Nunca mais se desviou. Ele tinha um carro, Sidney, antigo. O pessoal de hoje em dia, esses meninos de hoje em dia, não sabem o que é esse carro não. Uma Caravan. E ele levava o povo. Ele ganhava, o irmão Osmundo, um senhorzinho, na época com mais de 60, ganhava tanto jovem para Jesus. E ele levava os jovens para o batismo. E ele ia cantando um corinho antigo, que dizia assim, caminhando eu vou para Canaã. E ele ia cantando no carro, caminhando eu vou. Ninguém conhece, só eu. Caminhando eu vou para Canaã. Aí ele dirige, aí diz assim, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Quem conhece esse corinho? Olha para o irmão que está ao teu lado aí. Olha para o irmão que está ao teu lado aí. Canta aí. Se você não vai, não impeça a mim. Canta para ele. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Quem vai para Canaã Celestial aí? Glória a Deus. Eu vou para Canaã. Gente, mas ganhava gente para Jesus. Mas ganhava gente para Jesus Cristo. Morreu.
Está na glória. Eu imagino que está na glória. Quando eu for para a glória, daqui a muitos anos, eu vou encontrar ele. Quem for para a glória junto comigo, vocês pedem que eu apresento ele, tá? Quem vai aí? Só metade da igreja. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Gente, esse aqui era para vocês terem afundado o juízo de vocês, botando a mão na cabeça até afundar aqui o Kengo. Vou falar de novo. Quando você for para a glória comigo, eu vou apresentar o irmão Osmundo. Esse aqui é o principal. Já tem pessoas que não se convertem de cara. Vou dar um exemplo dentro da minha casa, porque ele fala esse testemunho. Meu pai, durante muitos anos, também era viciado no pinga de mim. Você sabe como é o pinga de mim? Se nessa casa tem goteira, pinga de mim. Era direto. Pinga de mim. Gente, vou falar uma coisa para você. Era aquela, eu digo isso porque eu convivi com isso dentro da minha casa. Era aquela empalhada. Eu vou falar até o Rumontila. O pessoal tinha dentro da minha casa. Era Rumontila, carteira de derby. Tinha direto. Direto. Meu pai começou a ir para a igreja. Meu pai começou a ir para o grupo de homens. Só que ele mesmo fala que ele demorou mais de 3 anos dentro da igreja para largar o álcool. Ele disse, olha, eu ia para o culto, eu louvava Jesus, eu cantava na igreja, os irmãos já me chamavam de irmão, mas eu ia escondido no bairro vizinho para beber um copo de cachaça, porque não era cerveja não, já era cachaça. Beber um copo de cachaça e formar uma carteira de cigarro escondida. Ele disse assim, eu demorei anos para me largar disso. Eu acabei de dar 2 exemplos para vocês na Bíblia e 2 exemplos do cotidiano de que cada pessoa tem o seu tempo de transformação. Mas você sabe o que tem em comum em todas essas 4 pessoas que eu falei? Nenhuma delas saiu de perto de Jesus. Vou falar de novo, se glória a Deus foi muito fraco. Nenhuma delas largou Jesus Cristo. Nenhuma. Se você está no teu período de conversão, não larga Jesus. No momento correto, o Espírito Santo vai operar a transformação em você. Você crê nisso? A palavra de Deus fala que é o próprio Espírito Santo de Deus que opera a transformação, que convence o homem do pecado e do juízo. Você continua com Jesus, você continua caminhando com o Senhor, Ele vai te transformando e você não vai nem percebendo. As pessoas que te cercam começam a olhar para você e dizem assim, você está tão diferente. Quem já passou por isso? Tem alguma coisa diferente em você, o que é? Aí você olha e diz assim, eu não sei. Porque realmente você não sabe. Porque quando a transformação ela é humana, ela é de dentro para fora, mas quando ela é espiritual, quando ela é humana, ela é de fora para dentro, mas quando ela é espiritual, ela é de dentro para fora. É o Espírito Santo que habita em você que vai te transformando. E as pessoas que te cercam vão observando a tua transformação. Você consegue entender a diferença? A transformação que o Zaqueu sofreu, ela não foi humana. Ninguém falou para o Zaqueu que ele tinha que repartir metade do que ele tinha e dar para os pobres. Ninguém falou para o Zaqueu que ele tinha que devolver 4 vezes mais e restituir 4 vezes mais para aquelas pessoas que ele tinha assaltado. Era o Espírito Santo que estava emanando dentro dele só pela mera maneira de falar, né, gente? Meu Deus, desculpa. Só pela presença de Jesus ao lado dele. Quando Jesus Cristo entrar dentro da tua casa, seja no ambiente literal da tua casa, ou seja na tua casa, que é a tua vida, a palavra de Deus fala que a própria presença de Jesus vai operando a transformação em você e dentro do teu lar. Você consegue entender? É diferente. E quando a transformação ela é de dentro para fora, que é espiritual, ela é perene. A pessoa ela é transformada e ela não larga Jesus mesmo no meio das adversidades. Se porventura ela tentar largar, Jesus Cristo vai atrás dela. A Bíblia fala que o Pedro quis largar o pastoreio. Jesus Cristo foi atrás do Pedro. O pastor Paulo fala muito isso. Jesus Cristo foi atrás do Pedro. Ele disse, Pedro, tu me amas? E o Pedro disse assim, eu te amo, Senhor. O que Jesus Cristo começou a fomentar na cabeça do Pedro? Porque é aqui que as decisões são tomadas. Eu sempre falo, irmãos, que é aqui que você decide viver. É aqui que você decide tirar sua própria vida.
É aqui que você decide estudar, é aqui que você decide virar um empreendedor, é aqui que você decide passar num concurso público, é aqui que você decide também não fazer nada, é aqui que você decide casar, é tudo aqui. Jesus Cristo começou a fomentar na cabeça do Pedro: Pedro, tu me amas? E o Pedro diz: eu te amo, Senhor, eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Lá pelas tantas, Jesus Cristo conversando e comendo, olhou para o Pedro e disse: Pedro, só um momentinho, gente, estou conversando com vocês, a conversa está boa, mas eu preciso fazer uma pergunta. Pedro, tu me amas? E o Pedro falou: eu te amo, Senhor. É como se Jesus Cristo estivesse enxergando dentro do Pedro. Com certeza ele estava. E estava vendo que a chama do Pedro, a chama de amor que o Pedro tinha por Jesus, estava apagada. E ele começou a acender. Vou dar mais uma sopradinha. Pedro, tu me ama? E a chama acendendo. Pedro: eu te amo, Senhor. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, lembra para o que eu te chamei. Porque no dia que Jesus Cristo chamou Pedro, foi no dia da pesca maravilhosa. O Pedro encheu o barco, o Pedro encheu outro barco, e quando os dois barcos estavam cheios, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo falou: agora você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. Em outras palavras: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Então lembra do dia que eu te chamei há 3 anos e meio atrás? Vou fazer uma pergunta que Jesus Cristo fez para o Pedro. Igreja do Evangelho Quadrangular da Península: você ama Jesus? Sangue de Jesus tem poder, gente. Igreja da Península, vocês amam Jesus? Então lembra do dia que Jesus Cristo te chamou. E te chamou para prosperar. Jesus Cristo te chamou para prosperar. Aí Jesus Cristo chegou a 3ª vez: Pedro, tu me amas? O Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe. A chama já estava acesa. É como se o Pedro tivesse: o Senhor consegue enxergar dentro de mim. Por que o Senhor está perguntando? O Senhor está vendo dentro de mim. Tu está tirando foto, Paulo? Deixa eu fazer uma pose de pregador aqui, ó. Pronto. Pedro, tu me amas? O Pedro estava dizendo: o Senhor está enxergando dentro de mim, o Senhor sabe que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Lembra do dia que eu te chamei para prosperar. Transformação de dentro para fora. Foi o que aconteceu com Zaqueu. A palavra de Deus fala que o Zaqueu se levantou na frente de todo mundo, inclusive na frente das pessoas que não gostavam dele. Deixa eu te falar uma coisa: se você está caminhando com Jesus e tem gente do teu lado, seja dentro da igreja ou fora da igreja, dentro de casa ou fora de casa, no meio dos teus amigos ou fora do seu círculo de amigos, do teu círculo familiar, que fica te julgando, continua com Jesus Cristo dentro da tua casa. Quase que a totalidade das pessoas ali estavam julgando Zaqueu, irmãos. Eu arrisco a dizer que só Jesus Cristo estava com um olhar diferente para o Zaqueu. Ele aproveitou. Ele disse assim: olha, tudo o que eu tenho, metade eu vou dar aos pobres. E Jesus Cristo, calado. Calado. Por que Jesus Cristo estava calado, irmãos? Porque ele sabia que a transformação do Zaqueu ainda estava em processo. E o papel de Jesus não é julgar a gente. A palavra de Deus fala no livro de 1 João que o papel de Jesus é o ser o nosso advogado à destra do Pai, intercedendo por nós. Você consegue dizer amém por isso? Jesus Cristo não está aqui para te julgar, não. Foi o que ele falou para a mulher adúltera. Ele olhou para as pessoas e disse assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E começou a escrever no chão. Foi todo mundo soltando as pedras e indo embora. Ele olhou para a mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, foram embora todos. Ele disse assim: eu também não estou aqui para te julgar, mas vai, não peques mais. Ele também não se furtou a dizer para ela que ela estava errada e precisava de transformação. Porque todas as vezes que Jesus Cristo chega na vida de alguém é para operar transformação. Foi assim com aquela mulher, foi assim com o Zaqueu. Você consegue entender? Só que, como eu estava falando agora há pouco, a transformação na minha vida tem um período diferente da transformação na tua vida. Só não larga Jesus. Aí o Zaqueu estava em pé e aproveitou. Senhor, é o seguinte, em outras palavras, eu estou assaltando esse povo que está me olhando aqui, que está me julgando, há muitos anos. Vou fazer o seguinte, eu vou restituir. Eu imagino que já ficou todo mundo assim, pronto para dar um ó bem forte. Ele disse assim: mas eu vou fazer melhor. Eu não vou restituir só o que eu assaltei, não. Eu vou restituir 4 vezes mais.
Aí Jesus Cristo falou. Ele disse: olha, hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Por que ele falou filho de Abraão? Você sabe por quê? O Zaqueu era um judeu, descendente de Abraão, que estava excluído da religião judaica. Em outras palavras, esse também agora vai ter direito a entrar na sinagoga para me cultuar. Ele não podia não, mas agora ele vai ter direito. Olha, ele também é filho da mesma fé de vocês, viu? Agora ele pode, porque quando uma pessoa se tornava um publicano, existia um funeral simbólico para expulsar as pessoas. Os judeus odiavam publicanos. E Jesus Cristo falou: a pessoa que vocês odeiam também é meu filho agora. É filho do Abraão. E eu estou liberando salvação para ele. Porque eu vim para buscar o que está perdido. Quem estava perdido aqui, Jesus Cristo te achou? Eu vim buscar o que estava perdido. E naquele momento Jesus Cristo liberou salvação dentro daquela casa. Mas o que eu queria falar para vocês, além de tudo isso, era outra coisa. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo ele era seguido por um grupo de pessoas. E nesse grupo de pessoas, com certeza, existiam uma divisão entre dois tipos de pessoas. Primeiro eram os pobres e miseráveis, porque a Bíblia fala que os pobres e miseráveis iam até Jesus. Esses pobres e miseráveis que iam até Jesus foram abençoados na primeira leva. Como, pastor? Quando o Zaqueu disse que ia repartir metade do que lhe diam aos pobres. Você pensa que você está seguindo a Jesus Cristo e ele não está vendo o teu caminhar em direção a ele? No momento correto ele vai te abençoar e vai te prosperar. O grupo de pessoas que estava seguindo a Jesus, que era pobre e miserável, foi abençoado financeiramente porque Jesus Cristo liberou salvação para uma pessoa que eles não queriam. Você consegue entender? Quando você está caminhando com Jesus, em muitas situações, Jesus Cristo vai operar, vai trabalhar de uma determinada maneira que você não entende, que você não concorda. Senhor, mas por que é mesmo que quando eu comecei a te seguir, começou a ter briga dentro da minha casa? Já chegou o irmão aqui dentro da igreja para mim e disse assim: pastor, deixa eu falar com o senhor. A impressão que eu tenho é que quando eu comecei a seguir Jesus, tudo piorou. Quem já teve essa impressão aí? Levanta a mão. Você está concordando com isso? Tá não, né? Continua seguindo Jesus, que no momento correto vem bênção para você. Aquele grupo de pessoas não estavam concordando, era o grupo de pessoas que estavam murmurando. Ele não está vendo que esse homem é um pecador, por que ele vai entrar dentro da casa dele? E Jesus Cristo insistindo, eu acho que provavelmente insistindo, inclusive contra os discípulos dele. Insistindo, eu digo isso porque os discípulos de Jesus muitas vezes não concordavam com o que ele fazia. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Jesus Cristo disse assim, eu vou para Betânia para ressuscitar o Lázaro, porque ele está dormindo. A Bíblia fala que o Tomé, conta esse versículo, Vitor. O Tomé chegou para os outros discípulos, olha só, o discípulo de Jesus, e disse assim: lá vamos nós, para morrermos junto com ele. Por quê? Porque Jesus Cristo estava sendo caçado pelas autoridades religiosas da época para morrer apedrejado. Então os discípulos não queriam ir até Betânia ressuscitar o Lázaro, e Jesus Cristo falou: eu vou. E ficou todo mundo: eu não vou não, meu Deus do céu, como é que Jesus Cristo vai fazer um negócio desse? O homem já está morto há 4 dias. A gente vai morrer junto com ele? Acabei de dar um exemplo para você, à luz da Bíblia, que muitas vezes até os discípulos de Jesus não concordavam com ele. Não concordavam e duvidavam do poder dele. E Jesus Cristo continuou. As pessoas que estavam seguindo Jesus foram prósperas, o primeiro grupo de pessoas. Mas tinha o segundo grupo de pessoas, tu achou? Olha, tá aí, Põe o versículo 15 para mim. Versículo 14. Então Jesus disse-lhe, claramente Lázaro morreu. Porque ele tinha dito anteriormente que o Lázaro tinha dormido. E as pessoas, se dormir ele acorda. Ele disse, não gente, o Lázaro morreu. Por isso fala claramente. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Jesus Cristo está falando para os discípulos. Agora a gente vai lá no Lázaro, tá? Então, quem? Tomé, chamado Dídimo, disse aos
com discípulos, os parceiros deles. O Tomé chegou no ouvido de todo mundo: vamos nós também para morrer com ele. Sangue de Jesus tem poder. Isso era o discípulo de Jesus, irmãos. O Tomé estava botando pulga na orelha dos outros lá. Obrigado, Vitor. Existia o segundo tipo de pessoas. Eram as pessoas que estavam passando necessidades financeiras e que estavam sendo surrupiadas pelo Zaqueu. O primeiro grupo de pessoas eram as pessoas que não tinham nada. Essas pessoas já tinham sido abençoadas. Por isso que Jesus Cristo, olha só, glória. Por isso que quando Zaqueu falou assim: Senhor, tudo que eu tenho eu vou dar metade aos pobres, Jesus Cristo não interrompeu o milagre, porque ainda tinha mais coisa para a gente. Ainda tinha mais gente para ser abençoada. Ele deixou o milagre ser completo. O Zaqueu se levantou e disse assim: e de quem eu assaltei aqui, ó? As pessoas que não têm nada, eu vou repartir metade do que eu tenho, vou dar para vocês, amém? E de quem eu assaltei, vocês que têm pouco, e do pouco que tinha eu estava assaltando em impostos, eu vou restituir 4 vezes mais. Você pode dizer amém? 4 vezes mais. Por isso que Jesus Cristo não falou nada. Ele deixou o Zaqueu abençoar os 2 tipos de pessoas que estavam seguindo ele. Se você está seguindo Jesus, no momento correto, ele vem com bênção de prosperidade e de restituição na tua vida. Vou falar de novo e você vai tomar posse. No momento correto, Jesus Cristo vem com bênção de prosperidade e de restituição na tua vida. Aí Jesus Cristo viu que a bênção estava completa, que todo mundo que seguia ele estava sendo abençoado, aí ele se levantou: agora é minha vez de falar. Hoje entrou salvação nessa casa. Vocês estão vendo aqui, vocês que estavam falando de mim? Porque esse também é filho de Abraão, por causa da minha insistência. Vocês que não tinham nada agora vão ter, e vocês que foram roubados foram restituídos. Esse Jesus Cristo é demais, irmãos. Você consegue entender isso? Consegue ou não consegue? Demais! Esse também é filho de Abraão. Você consegue entender que com uma atitude, Jesus Cristo levou salvação para o Zaqueu, abençoou quem não tinha nada e abençoou quem tinha sido roubado? Tudo em um jantar. Tudo no que janta abençoada, né, irmãos? Tem uns jantares que são abençoados, tem outros que não são. Esse de Jesus foi. Eu trouxe alguns versículos para vocês, só para você enraizar no teu coração que o Cristo a qual você serve é um Cristo de restituição. Põe para mim, Vitor, os versículos. Aquele de Êxodo você põe por último, tá? Olha só, o Salmo 34, versículo 10. Vamos ler bem forte? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Amém? Quem está buscando a Jesus Cristo aí? Pastor, mas eu estou tendo falta. No momento correto, Jesus Cristo vem com prosperidade e restituição para a tua vida. Você toma posse disso? Eu tomo posse. Põe o próximo versículo. Esse é famoso demais. Vamos ler, gente, esse é bem forte. Fui moço e agora sou velho, mas nunca, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência. A bênção que Deus vai operar em você vai atingir inclusive a tua descendência. Você está preocupado com os teus filhos? Eles também vão ser abençoados por causa da tua insistência em caminhar ao lado de Jesus Cristo. Amém. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem outro? Ah, esse aqui é maravilhoso. Eu vi falando esse aqui, já fizeram até hora com a minha cara aqui dentro da igreja. Vamos lá. Já me imitaram, gente, aqui na igreja. Dai e ser-vos-á dado. Vamos lá. Boa medida. O que é boa medida? Ele vai te abençoar tanto que você vai recalcar. Por quê? Você sabe quando você viaja e na hora de fazer o check-out no hotel, que um dia, só um parêntese rápido, eu estava vendo que os hotéis estão com o check-out cada dia mais cedo. Antigamente você fazia o check-out meio-dia, agora os hotéis estão pedindo para fazer o check-out 11 da manhã. Já tem hotel que está pedindo para fazer o check-out 10 da manhã. A pessoa tem que tomar café da manhã já indo embora.
Aí você fica lá aproveitando o café da manhã e a piscina do hotel, até faltar 5 minutos para você ir embora. Quem é assim? Ainda tem gente que fica... Isso, eu não faço isso não, tá, gente? Só da piscina. Do café da manhã era tempo. Na hora que eu tinha o percentual de bacon grande aqui dentro, aí eu ficava no café até arrochar. Agora eu não faço mais isso não. Aí tem gente que ainda fica pegando o sabonete do hotel e botando dentro da mala. Aí você sabe quando você vai fechar a sua mala para ir embora e não cabe? Aí você fica assim, senta em cima da mala, fica recalcando a mala, não é assim, né? Aí quando chega no aeroporto a mala pesa mais. Antes dessa lei de mala de mão, eu me lembro que um dia eu fui para a casa dos meus pais, e quando eu estava voltando, meus pais colocaram, acho que na minha mala, naquela época você comprava passagem e já tinha direito a uma mala de 23 quilos, né? Até 2016 ou 2017 era assim. Hoje em dia é uma dor de cabeça, gente. Por quê? Mudaram a lei, mas os aviões são os mesmos. Então o bagageiro de cima é o mesmo. Fazer o quê? Eu fico até com pena do povo que fica lá. Senhor, por gentileza. É quase uma humilhação, né? Para o pessoal que trabalha nas companhias aéreas. Teremos que embarcar a sua mala. O pessoal, não quero embarcar minha mala não, não quero embarcar minha mala não. Gente, os coitados vão fazer o quê? Tem que fazer, eu fico com pena. Eu fico com pena. Embarca, moça, embarca minha mala logo. Embarca aí. Tem gente, eu não embarco de jeito nenhum. Antigamente a gente embarcava e não tinha esse problema. Enfim, quando foi colocar a mala lá de 23 quilos, deu 24 quilos a mala. Porque a minha mãe tinha colocado 2 quilos de feijão de corda dentro da minha bolsa. Bem novinho, gente, feijão de corda com queijo coalho, ó. Ô, glória, ó. Aí eu disse assim, moça, senhor, pesou 24 quilos. Eu digo, só um minutinho. Abri a mala, assim, lá no aeroporto, tirando um saco de feijão, gente, dentro da mala. Pronto, moça, pesa aí. Agora deu 22 quilos. Ah, beleza. E saco de feijão? Tu vai botar o saco de feijão dentro da tua bolsa. Abre a tua bolsa. A Unha abriu a bolsa aqui, botou 2 sacos de feijão dentro. Paciência. Aí você fica recalcando a mala até caber. O que está falando aqui é isso. Jesus Cristo vai te abençoar tanto que você vai começar a recalcar. Ele vai continuar mandando e você vai continuar recalcando e vai continuar transbordando, vai continuar transbordando, vai continuar transbordando, vai continuar transbordando. Você crê nisso? Dai, ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus vai te prosperar tanto por você caminhar com Ele, que você vai continuar recalcando, Ele vai continuar mandando. Quem toma posse aí? Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Agora, gente, vai dar 9 horas. Eu queria encerrar com esse versículo de Êxodo 34. Esse versículo aqui, eu vi um pastor nosso da Quadrangular, de outro estado, falando no período da pandemia. E ele falou esse versículo, eu achei sensacional. É de Êxodo 34, Vitor. Eu queria encerrar a pregação de hoje com ele. Só para corroborar tudo que nós falamos na noite de hoje. Vamos ler. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Sejam enfermidades do corpo, enfermidades da alma, enfermidades da mente, enfermidades financeiras. Você continua caminhando com Jesus e Ele vai te abençoando. Amém. Você continua igual aquele povo lá, às vezes até reclamando, igual o povo estava reclamando de Jesus. Mas Ele é tão bondoso, é tão amoroso, que Ele dá para quem não tem e restitui para quem foi tirado. Amém.